Olá pessoal, passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra para você, uma palavra que edifica a minha vida, que edifica a tua vida e que juntos, edificados pela palavra de Deus, nós obtemos vitórias em nome de Jesus, pela graça de Deus que é misericordioso e bondoso e que tudo pode em sua essência, né? Deus é bênção para as nossas vidas. Se inscreva no meu canal, esse canal que é meu, que é teu, é um lugarzinho para deixar uma mensagem para você. E a gente vai fazendo o que pode, vai se preparando para entregar a palavra que Deus manda, para que você possa receber, como eu disse, e talvez se identificar com a palavra e que a palavra realmente vá direcionada para você. É esse o intuito, né, de Deus, da palavra de Deus, é abençoar vidas. E nós vamos meditar no Salmo 70, que é um salmo de Davi, que ele diz o seguinte no versículo 1, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 5. E vocês vão perceber que eu vou abrir no Salmo 40, que esses salmos eles têm conexão, tanto o versículo 1 como o versículo 17, lá no Salmo 40, que é o último versículo, né, o 17, tem uma conexão, eles têm uma conexão, eles têm a mesma linha de pensamento. Olha o que diz aqui: praza-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Esse é o salmista Davi. Muitos dizem que é o salmo da pressa, né? Quantos de nós estamos precisando de um milagre urgente, de uma coisa que é ali, nós queremos rapidamente, que nós precisamos, que nós estamos necessitados e que nós buscamos a Deus, porque de fato nós acreditamos que existe sim um Deus, que Davi, temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele temia e ele acreditava sim que ele pedia a Deus e que o Senhor o socorria de seus inimigos, por quem eram perseguidos, né? Por quem era perseguido. Então ele sabia que Deus tinha respostas para ele, que Deus ia olhar para ele e ia socorrê-lo, assim como nós fazemos quando estamos oprimidos, quando estamos talvez ansiosos ou passando por algum tipo de problema. Nós pedimos socorro a Deus porque nós acreditamos que esse Deus ele existe, que esse Deus é maravilhoso, de fato ele faz em nossas vidas, porque Deus é capaz, né, de fazer por nós aquilo que ninguém mais pode. Então nós confiamos no Senhor. Muitas vezes nós estamos pressa porque eu não sei qual o problema que você tem, qual a dificuldade, qual a situação que você tem enfrentado, mas o Senhor Deus sabe, então Ele sabe o momento para todas as coisas, né? Nós sabemos que Eclesiastes 3 vai falar sobre isso, que há tempo para todas as coisas, mas tem coisas que são tão urgentes nas nossas vidas que nós temos pressa para sermos alcançados, para que Deus nos alcance e para que Deus cuide de nós e resolva o nosso problema, né? Tem coisas que acontecem, realmente tudo é no tempo de Deus, mas tem situações que nós esperamos mais, mas nós temos prova do amor de Deus de que acontecem em outros momentos quando nós menos esperamos, mas que para isso é necessário colocar nas mãos de Deus, não só pedir, mas confiar, ter certeza e descansar de que a vitória vai chegar para nós, de que o milagre de Deus vai chegar, né? Que Deus nos capacitará para que a gente possa ter essa confiança nele, que a gente possa ter credibilidade, possa acreditar de fato em Deus, colocar nossa confiança nele e de que nós iremos receber. Quando ele fala ali no versículo 5, eu sou pobre e necessitado, isso é uma expressão de pessoa que está oprimida, de que está passando por dificuldade, está passando por luta, né? Mas que Deus é o libertador, ele sabe que Deus é o libertador dele. Então nós também sabemos que Deus é o nosso libertador, que Deus nos liberta, que Deus nos livra do mal, que Deus cuida de nós, que Deus nos envolve. Para a sociedade daquela época, essa expressão típica aqui, que Davi coloca, nós sabemos que Davi era um rei, que Davi tinha tudo, né? Mas que estava sendo perseguido. Quantas pessoas têm tudo, né? E muitas vezes se sentem perseguidos, às vezes nem precisa ter muita coisa para poder sermos perseguidos, para poder, a palavra mesmo de Deus diz, nem todos vão gostar de você, uns vão te amar e outros vão te odiar. E nós sabemos disso, que isso é comum, isso de fato acontece, né? Nem Jesus Cristo agradou todas as pessoas, quanto Deus veio para todos e amou a todos, nem todas as pessoas colocam esse amor em prática que Deus deu e de fato se coloca diante do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que na sua maioria, por vez, independente da pessoa, se coloca assim nas mãos de Deus e confia no Senhor, porque aquele que não confia não vai olhar para Deus, não vai buscar
o Senhor Jesus, sabendo que vai obter uma resposta de Deus para a sua vida. Então, quando ele coloca essa expressão, não é porque Davi era pobre, Davi tinha tudo, mas Davi, ele estava oprimido, estava se achando aflito por conta de seus inimigos, pela perseguição de seus inimigos. Então ele disse: eu sou pobre e necessitado, né? Dá-te pressa em me livrar. Então ele queria ser livre, se livrar daquela situação, se libertar dos seus inimigos. E de fato, quantas vezes nós nos achamos e nos encontramos nessa situação? Não é verdade? Oprimidos, ansiosos, preocupados, perseguidos, ofendidos, né? Ou ofendemos para que alguém sinta também nessa condição. Eu sempre digo isso, a gente não tem que colocar só nós, mas a gente tem que ver o que nós fazemos, né? Quantas vezes nos sentimos dessa forma? E nós buscamos a Deus porque nós acreditamos que existe sim um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu acredito comigo que Davi tinha certeza daquilo que ele colocara nas mãos de Deus e das respostas que o Senhor daria para ele. Ele talvez já tivesse a certeza das respostas, então por isso ele buscou ao Senhor, mas que ele estava aflito naquela hora, que ele estava com pressa, ele tinha pressa de ser atendido por Deus, de ser socorrido pelo Senhor, ele se colocara para Deus como essa pessoa. Dentro desse mesmo capítulo, há um versículo que diz o seguinte, que ele coloca que as pessoas vê a gente, ouvia ele naquela situação de como é que você confia em Deus? Como é que a pessoa tem tudo? E por que a pessoa passa por essas aflições? Bem feito, né? Por que passa por isso? Mas todos nós passamos situações difíceis. Nós não estamos isentos de passarmos situações difíceis. A própria palavra de Deus diz que todos nós passamos por aflições. A palavra de Deus diz: no mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci, porque Deus ele é vencedor e nós somos mais que vencedores por conta de Deus, pelo nosso Deus, pela sua palavra. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, nós não vivemos sem passar aflições. É pobre, é rico, preto, branco, todas as pessoas passam aflições. A humanidade inteira vive aflições. Nós todos passamos aflições, independente do que nós temos. A gente tira pelo exemplo de Davi. Mas quando ele coloca sou pobre e necessitado, é uma expressão que ele queria colocar para aquela época, para os dias de hoje, que principalmente as pessoas necessitadas, que eram pobres necessitadas, os pobres, eles não tinham protetores na sociedade. Mas que diante de Deus eles eram sim protegidos, eles encontravam em Deus um protetor, assim como Deus é o nosso protetor, assim como Deus é o nosso libertador, assim como Deus cuida de nós, o Senhor cuida de nós independente de quem sejamos, gente. Não importa se você é pobre, se você é rico, Deus cuida dos pássaros, Deus cuida de tudo na nossa vida, Deus cuida de todas as coisas, Deus vê todas as coisas, Deus cuida de tudo isso, Deus vê todos nós, Deus vê os pássaros, Deus cuida dos animais, Deus cuida da nossa vida, Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida de tudo, porque Deus é a nossa essência. Eu sempre costumo dizer isso, nós temos que ter a essência de Deus para poder compreender um pouquinho da sua palavra, para poder colocar em prática as coisas que Deus quer que façamos. Então Davi fez isso, Davi se encontrava aflito, preocupado, e ele foi porque ele sabia que existia um Deus. Então, aquilo que nós fazemos é porque nós acreditamos em algo. Nós acreditamos que, de fato, Deus existe. Isso é essencial para as nossas vidas. Acreditar que existe um Deus que é capaz de olhar para nós, de fazer por nós, de mudar a nossa vida, de nos abençoar nas nossas aflições, nas nossas perseguições, de que nós vamos sair delas, sim, porque quem pode fazer em nossas vidas é Deus, não é o homem, né? De quem tem essa capacidade de mudar as nossas vidas e de ser fiel até o fim a nós, é Deus. Mesmo quando nós viramos as costas para Ele, o Senhor está olhando para nós. Não é Deus que nos abandona, muitas vezes somos nós. Então nós temos que olhar para Deus de fato, confiando, colocando nas suas mãos, descansando na sua palavra, para que nós possamos receber de Deus, de fato, aquilo que é necessário, devido para as nossas vidas, aquilo que Deus acreditar que é melhor para nós, não aquilo que nós acreditamos. Mas nesse momento ali no Salmo, Davi estava com pressa, porque ele estava se sentindo perseguido pelos seus inimigos, que de fato estava, né? Ele era perseguido, então ele pediu ali, e eu quero colocar para vocês quantas vezes nós somos perseguidos, mas que nós temos um Deus por nós, que nós temos um Deus que olha por nós, que se preocupa conosco. E nós podemos fazer essa observação lá no Salmo 40, essa conexão que os Salmos têm.
né? Essa semelhança. Então, eu separei para vocês verem aqui, no Salmo 40, no versículo 1, ele diz assim, ó: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Porque aqui é o salmista Davi. Então, ele clamou por socorro. E aqui ele confirma que Deus olhou para ele, que Deus olha para mim, Deus olha para você. Aí você vem para o versículo 17. Versículo 17 diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Ele vem dizendo que Deus é o nosso libertador, né? Salmista Davi. Então Deus de fato é nosso libertador, nosso Deus maravilhoso, nosso Salvador. Ele, né, pede o amparo de Deus porque ele sabe que vai ser amparado por Deus, assim como nós acreditamos que nós também somos amparados por um Pai maravilhoso, misericordioso, que tudo pode em nossas vidas. Então, que você seja edificado, que você seja abençoado, né? Porque muitas vezes, quando nós estamos passando por aflições, muitas pessoas, quando não abrem a boca para dizer, mas que dizem lá no seu íntimo: bem feito, que bom, não diz que tem um Deus, não tem tudo, então, por que está passando por essa situação? Quantas pessoas talvez não digam a você diretamente, mas que você percebe que a pessoa diz ali no seu íntimo, e às vezes apenas no olhar você percebe, mas não deixe se levar por isso. Creia que se Davi foi socorrido, de que Deus socorria Davi, né, o seu servo amado e um homem segundo o coração de Deus, o Senhor também olha por nós. Se nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nós também muitas vezes olhamos para as pessoas e talvez até também perseguimos, às vezes até com palavras, mas nós sabemos que Deus existe para nós nos apegarmos com Ele, mudar, né, ter a sua essência e perceber que quando os outros fazem isso conosco, nós temos a quem recorrer, nós temos o socorro de Deus, né, de fato. Então, que nós possamos nos edificar nessa palavra, que nós possamos pedir socorro a Deus quando em nossa vida nós passarmos aflições, porque o mundo inteiro pode passar aflição. Nós não estamos isentos de deixar de passar aflições. Todos nós passamos aflições, mas que Deus venha nos abençoar, né? Porque muitas pessoas nos colocam dessa forma e diz: por que passa por essa situação se tem Deus? Porque todos nós temos que passar situações difíceis. Se as coisas fossem tudo facinhas, viessem às nossas mãos, né, todo o tempo, nós não teríamos que recorrer a Deus, ao socorro de Deus, ao nosso libertador, ao nosso protetor, ao nosso Deus fiel, uma vez que se naquela época, nos dias de hoje também existe muitas pessoas que estão necessitadas, que são pobres e que não têm um socorro, um amparo na sociedade, mas nós sabemos que tem o amparo de Deus, né? Porque essa expressão pobre e necessitado é uma expressão, né, que foi colocada, principalmente a gente pegando daquela época e para os dias de hoje. Nós sabemos que os pobres na sociedade não têm uma proteção de fato, né, na sociedade, mas encontra consolo e amparo no nosso libertador, que se chama Deus, né? Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Então receba essa palavra, continue ouvindo, né, os meus vídeos. Se você já se inscreveu, se você não se inscreveu, se inscreva, assista, receba essa edificação do Senhor Jesus, porque eu sou sempre edificada quando eu gravo qualquer vídeo, por mais simples que ele seja, porque nós estamos aprendendo juntos, né? Nós estamos buscando conhecimento de Deus, porque sem buscar nós não vamos ter o conhecimento para passar para as outras pessoas. Então, que de fato nós venhamos aprendermos juntos, né? Nós venhamos estudar e aprender juntos essa palavra aqui. Como eu disse a vocês, edifica a tua vida, edifica a minha vida. Juntos somos edificados e juntos recebemos vitória da parte de Deus, que é fiel e misericordioso. Então, que Deus possa abençoar a tua vida. Fica com Deus, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Desde já eu peço a Deus que derrame suas bênçãos e misericórdia sobre a tua vida e que você não deixe se abater com nenhuma situação, qualquer situação difícil que chegar para ti. Você se coloque nas mãos do Senhor, confie nele e espere, porque você vai receber das mãos de Deus o seu milagre. Mas de fato você tem que confiar, de fato você tem que descansar, de fato você tem que pedir.